Para piscinas de formato retangular ou quadradas, o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar o comprimento pela largura pela profundidade. Então é comprimento vezes largura vezes profundidade. Se for uma piscina desnivelada, ou seja, se tiver profundidades diferentes, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que pegar a profundidade média. Então soma-se a parte mais rasa com a parte mais funda e dividimos por 2. Então vamos lá. Comprimento vezes largura vezes a profundidade ou profundidade média. Vai nos dar um valor em metros cúbicos. Para piscinas redondas ou ovais, a fórmula vai ter uma pequena variação no final. Então nós vamos multiplicar o diâmetro pelo diâmetro pela profundidade ou profundidade média, e aí nós vamos inserir um outro valor, que é o 0,785. Então, recapitulando, diâmetro vezes a profundidade ou profundidade média vezes 0,785. Isso também vai nos dar um valor em metros cúbicos, ok? 1 metro cúbico de água quer dizer que eu tenho 1000 litros de água. 10 metros cúbicos de água são 10.000 litros de água. Ou seja, tanto faz eu falar metros cúbicos ou 1000 litros. Perfeito? O som ficou bom agora? Tá ok. O ppm, ainda dentro de uma introdução. O que significa ppm? ppm significa partes por milhão. É uma unidade de medida que nós utilizamos em piscina. Vamos dar um exemplo. Quando nós vamos medir o cloro da água, que você mede com o estojinho ou com a fitinha, você mediu o cloro lá da água, deu 2 ppm de cloro. Significa que você tem 2 partes de cloro para cada milhão de partes de água. Se você tiver 4 ppm de cloro, significa que você tem 4 partes de cloro para cada 1 milhão de partes de água. Perfeito? Então é uma medida que nós utilizamos para mencionar a quantidade de produtos que nós vamos colocar na água da piscina. Objetivos do tratamento. Aqui nós vamos dividir o nosso bate-papo em 3 etapas diferentes. Primeiro nós vamos falar da parte de limpeza física, que é escovação, peneiração, limpeza das bordas, limpeza do cestinho pré-filtro, a própria filtração, obviamente. Depois, isso é um pilar. Depois nós vamos falar de outro, que é o balanceamento. No balanceamento, nós vamos falar de pH, alcalinidade total e dureza cálcica. Perfeito? E por último, nós vamos falar da parte de desinfecção e oxidação, que nós chamamos de água saudável. Ou seja, que é matar os bichinhos que podem ser nocivos à nossa saúde. Tá? Então nós vamos dividir em 3 etapas. Porém, o tratamento, eu quero que vocês pensem comigo que o tratamento ele é um conjunto. Qualquer uma dessas etapas que falte no tratamento, o tratamento não vai funcionar. Então, faltou alguma etapa, o tratamento não funciona corretamente. Perfeito? Então, aqui também a gente sempre recebe muita dúvida, porque a água está turva. Se vocês seguirem todos esses processos, a sua piscina vai funcionar corretamente. Perfeito? Então vamos lá. Primeira etapa, água limpa. Água limpa é uma água que está livre de sujeira física visível. Simplesmente isso. Não quer dizer que uma água estando limpa fisicamente, ela está propícia para banho. Uma água pode estar limpa fisicamente, porém ela pode não estar saudável. Ok? Então é uma água sem sujeira física visível. O que faz parte da limpeza física? Vamos lá. Escovação. Então é necessário escovar uma piscina? Claro que é necessário escovar uma piscina. Vocês vão imaginar que quando nós vamos
uma piscina, na medida que cai sujeira na água da piscina, cai pó, fuligem, poeira, essa sujeira ela tende a grudar no fundo e nas paredes da piscina. Principalmente, não é só, mas principalmente em piscinas de alvenaria, que tem rejunte. Então, o que acontece? Se você não escovar a piscina, não ter o atrito das cerdas da escova com a superfície, pode começar a criar uma capa de sujeira e por trás dessa capa de sujeira começa a se proliferar algas, por exemplo. Tá? Então a piscina ela tem que ser escovada pelo menos uma vez por semana. Ok? Peneiração. Peneiração é muito simples. É só a gente pegar a peneira cata-folha e procurar tirar todos os resíduos físicos de maior porte que a gente conseguir da água da piscina. Então a folha, o inseto, um pedaço de sujeira como plástico, enfim, qualquer material de maior porte que caia na água da piscina, você tem que tirar com a peneira cata-folhas. Perfeito? A aspiração e limpeza do cestinho pré-filtro, eu vou falar um pouquinho mais para frente, porque a gente tem um slide que demonstra o funcionamento, então eu já falo dessas duas etapas, perfeito? Aqui nós montamos para vocês entenderem como é que funciona o sistema hidráulico da piscina. Então, se vocês observarem lá, tem as saídas de água, que são o bocal de aspiração, o ralo no fundo, e em alguns casos existe o skimmer, também conhecido como quadrilha. Algumas piscinas não têm esse último acessório, tá? Ele não é um acessório obrigatório em piscinas, mas ajuda bastante, inclusive, a tirar toda essa sujeira que está na superfície. A folha, a poeira, ok? Muito bem. Tudo isso é movimentado por uma bomba, que a gente fala que é a motobomba, e tudo isso, toda essa água que é movimentada pela bomba, ela vai para o filtro, onde é feita a filtração e retida a sujeira, retornando assim para a piscina. Perfeito? Bom, filtração. Aqui nós temos um exemplo de um filtro de areia, né? No filtro de areia, o que retém a sujeira é a areia que está contida dentro desse filtro aí, tá? O principal produto de limpeza física numa piscina chama-se Genfloc. Então o Genfloc, ele é um clarificante e auxiliar de filtração. Como é que ele funciona na água? Eu coloco o Genfloc na água da piscina, ele vai pegar aquela partícula que era muito pequenininha e vai transformar em flóculos maiores. Tá? Então, se tinha uma partícula muito pequenininha que o filtro não estava retendo, a água não estava ficando cristalina. Quando nós colocamos o Genfloc, ele vai aumentar o floco, ele vai aumentar não, ele vai pegar essa sujeira e vai aglutinar, vai flocular. Então ele vai fazer com que a areia do filtro retenha essa sujeira que não estava sendo retida, clarificando a água da piscina. Então, para uma água cristalina, indica-se usar o Genfloc uma vez por semana, a medida de 1,5 ml para cada metro cúbico de água que vocês têm. Perfeito? É um dos produtos mais conhecidos no mercado de piscina. Foi a Genco que lançou o clarificante no Brasil, Floc, né? Da marca da Genco, Genfloc. Foi a Genco que lançou isso na década de 80. Perfeito? Então, eu vou mostrar para vocês aqui a filtração, como é que funciona. Então, vocês vejam aí, as setinhas vão estar indicando para vocês as saídas de água. Então, neste exemplo aqui, eu tenho lá o skimmer que puxa a água que está na superfície da piscina. Se não tiver o skimmer, você vai desconsiderar esse skimmer aí, tá? Tem o ralo de fundo, que é outra saída de água. O bocal de aspiração, se vocês forem reparar, ele está fechado, ok? Ele só vai ser aberto quando realmente eu for aspirar a piscina, por enquanto ele é fechado. Tudo isso é movimentado pela bomba, ok? Lá a bomba puxa a água, joga para o filtro, ok? Lá a setinha amarela, vocês vão ver
a movimentação da água dentro do filtro. A vermelhinha embaixo é capturada, são os coletores ou pé de galinha, que são as crepinas, né? Vai puxar essa sujeira e vai puxar a água e ela vai retornar para a piscina, ok? Então esse desenho é bem autoexplicativo aí dos registros. Onde tem movimentação da flechinha é que estão abertos, né? O que não há movimentação é que estão fechados. Perfeito? Muito bem. Então o Genfloc, quando eu coloco ele na água da piscina, vocês vejam, ele vai flocular lá no tanque da água da piscina e vai ajudar esta areia do filtro a reter a sujeira. Perfeito? Quanto tempo se filtra uma piscina por dia? Lembrando que aqui nós estamos falando de piscinas residenciais. Perfeito? Uma boa filtração diária, primeiro de tudo, sempre a bomba e o filtro tem que ser dimensionados para o volume de água que nós temos. Então, se nesse tanque aí nós temos 50 mil litros de água, nós temos que colocar uma bomba e um filtro para 50 mil litros de água, dimensionados para 50 mil litros de água. Se nesse tanque aí eu tenho 30 mil litros de água, bomba e filtro dimensionados para 30 mil litros de água. Se eu tenho 90 mil litros de água, bomba e filtro dimensionados para 90 mil litros de água. Tá? Ah, mas eu não sei, minha bomba perdeu, meu filtro perdeu. Então sempre nós orientamos a consultar o fabricante da bomba e do filtro para ver quanto que essa bomba gira, né, e quanto que esse filtro tem capacidade. Porque senão, se isso estiver mal dimensionado, a filtração tua já não vai funcionar corretamente. Tá? Então sempre partindo do princípio aqui que a bomba e o filtro estão dimensionados. Então, bomba e filtro dimensionados, a filtração diária é em média de 6 horas, para sempre se manter uma água cristalina. Perfeito? O que acontece? Aqui é sempre onde que dá aquela controvérsia. Quando nós estamos fazendo uma palestra, que as pessoas estão perguntando na hora, aí um fala assim, ah, Fábio, mas eu filtro minha piscina 3 horas e a água tá boa. Perfeito. Então, se a sua piscina está com água cristalina, sendo filtrada, ok. Ah, não, mas é o seguinte, Fábio, eu tenho, na minha piscina entra muita gente, porque eu alugo a chácara, ou porque isso, ou porque venta muito, ou porque cai muita sujeira, então eu tenho que filtrar mais tempo. Perfeito, isso é normal acontecer. Então, nós damos uma média de saída para o tratamento. Perfeito? Daí para frente, cada tratador, porque a piscina ela vai se comportar diferente, devido à quantidade de banhistas, principalmente, né, a quantidade de banhistas que vão entrar naquela água, devido à época do ano, chuva, vento, sujeira. Então, cada tratador tem que se adaptando para a piscina. Assim. Visualmente, no tratamento, nós vamos aprendendo a lidar com aquela piscina. Então, se houver a necessidade, tem que se aumentar o tempo de filtração. Perfeito? Então é isso que eu quero que vocês entendam. Ok? Muito bem. Eu filtrei a piscina. O que vai acontecendo com o meu filtro? Ele vai sujando. Para falar uma palavra bem simples, para vocês entenderem, ele vai entupindo. Por quê? Você vai filtrando, vai entrando muita carga de sujeira e vai dificultando a passagem de água. Então o filtro ele tem um manômetro, é um reloginho que está lá em cima do filtro. Esse reloginho ele deveria estar funcionando. Se o seu reloginho não está funcionando, vá numa loja de piscina e compre um novo, porque é barato e é extremamente funcional, vai te ajudar muito. Então, dependendo do seu fabricante, ele vai ter lá uma pressão lá, vai chegando no vermelho, tá verde, amarelo e vermelho. Chegando no vermelho, o que você tem que fazer? Você tem que lavar a areia do filtro. Por quê? Porque já tem muita sujeira naquele filtro. Aquele filtro seu está saturado de sujeira. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar a válvula seletora na posição retrolavar. Alguns filtros está escrito lavar. Perfeito? Olha lá pelo desenho novamente. Aberto aí somente o ralo de fundo. Né? Então sigam a flechinha amarela aí. Ó.
flecha amarela vai, a bomba puxa a água, joga para o filtro ele vai inverter lá, ó. Ele vai descer pela tubulação central e vai injetar água pelas crepinas. E vai jogar essa água de volta, em vez de jogar essa água de volta para a piscina, ele vai jogar para o dreno. Na saída do filtro tem um visor. Então você vai ligar essa operação e vai lá olhar esse visor. Vai passar 1 minutinho, a água vai estar passando suja. Passou 1 minuto e meio, a água começou a passar limpa, começou a passar cristalina, naquele copinho que você vai olhar, você desliga, já retrolavou a areia no filtro. Antes de pôr a piscina para filtrar, então nós precisamos enxaguar o filtro. Nós vamos colocar numa operação que chama pré-filtrar, ok? Olha lá, vai colocar a válvula seletora na opção pré-filtrar, alguns filtros está escrito enxaguar, segue lá a flechinha amarela, sai pelo rádio de fundo, vai ser filtrada, só que em vez de ela voltar para a piscina, ela continua ainda para o esgoto. Ou seja, é uma última enxaguada. Se a gente não fizer essa operação, vai dar uma jogada de água suja na piscina. Perfeito? Então lá, na saída do filtro, vai lá, olha no visorzinho, mais uns 30 segundinhos, a água passou limpa, desligou. Então o teu filtro ele já está lavado e já está enxaguado. Você já pode pôr a piscina para filtrar. Recomenda-se numa residência, pelo menos uma vez por semana, fazer essas operações. Perfeito? Uma coisa aqui importante de se fazer, aquela válvula seletora em cima do filtro, nós só vamos poder mexer nessa válvula com a motobomba desligada. Então nunca mexer na válvula seletora com a bomba ligada, né? Então você foi lá, pôs na operação retrolavar, foi lá, retrolavou, desligou a bomba. Aí você vai e põe na operação pré-filtrar. Liga a bomba de novo. Acabou a operação pré-filtrar, vai pôr na operação filtrar, desligou a bomba, põe na operação pré-filtrar. Então sempre mexer no manômetro, sempre mexer na válvula seletora com a bomba desligada. Perfeito? E o tempo de durabilidade da areia? Numa residência, uma areia, isso também é muito delicado a gente falar, porque depende da carga de sujeira que esse filtro filtrou, ele vai ter um tempo de vida da areia menor. Então filtrou, teve mais sujeira, vai durar menos a areia e assim por diante. Mas em uma residência, uma média aí é de uns 3 anos durar a areia do filtro. É o máximo, não é média. É no máximo 3 anos aí já teria que trocar a areia do filtro, tá? Alguns fabricantes pedem até menos, né? Então sempre procurar consultar o manual do fabricante, mas no máximo 3 anos aí, viu? Se é um clube, uma academia, aí é bem menos. Por exemplo, você pega uma academia de muito uso, a areia tem que ser trocada, 6 meses tem que se trocar a areia do filtro. Uma academia. Um condomínio aí, de uso médio, 1 ano, 1 ano e meio, tem que trocar a areia do filtro. Tá ok? Bom, a operação recircular, ela serve para misturar algum produto. Então, quando nós vamos chegar mais para frente para acertar o pH e tudo mais, então a gente vai falar da operação recircular, né? A recircular é assim, ó. Acompanhe lá as setinhas amarelinhas lá. Vocês vejam, primeiro, válvula seletora na operação recircular, obviamente. Acompanhe a seta lá. A água ela não entra no filtro. Ela vai e volta para a piscina, sem ser filtrada. Somente serve para quê? Para misturar algum produto, né? Então tem alguns lugares do Brasil que fala bater, vou bater a piscina, misturar, tá bom? Então a operação recircular ela só serve para misturar algum produto na água que você tenha pressa de misturar. É muito utilizado para acertar o pH aqui, tá? Quando a gente chegar no pH a gente vai falar para vocês.
Operação drenar. A operação drenar, a não ser que você tenha que drenar a piscina por algum motivo muito específico, a gente usa na aspiração drenando. Então, na sequência aqui eu vou mostrar as aspirações e a gente vai falar da operação drenar aqui, tá? Ó, já é na sequência aqui, ó. Tem a fechar, que fecha todo o sistema, e aqui, ó. Então, aqui, você lembra que nos dois slides lá faltou falar sobre duas coisas. Aspiração e limpeza do cestinho pré-filtro. Se vocês olharem aí no desenho, ou na bomba, está escrito ali pré-filtro. Então, dentro desse pré-filtro, ele tem uma cestinha, que serve para quê? Serve para segurar uma sujeira maior. O quê? Uma tampinha, uma folha, cabelos, insetos, coisas de maior porte vão parar nesse cestinho pré-filtro. Então ele tem que ser limpo pelo menos uma vez por semana. Perfeito? Bom, para aspirar a piscina, nós temos dois tipos de aspiração. Aspiração filtrando ou aspiração drenando. Perfeito? Bom, obviamente, se vocês observarem aqui, é a primeira vez que nós vamos abrir o registro da aspiração. O registro da aspiração, ele sempre estará fechado. Nós efetivamente só vamos abri-lo quando formos aspirar a piscina, por uma questão de segurança. Vocês vejam lá que está puxando lá pelo bocal de aspiração. Então, se você deixa isso funcionando com pessoas na água, pode ter algum problema de segurança, alguém ficar preso ali. Então, aspiração somente aberto quando efetivamente formos aspirar a piscina, tá? Então vocês vejam lá, ó, registro do ralo do fundo fechado, registro do skimmer fechado, vamos engatar a mangueira do aspiração, vamos colocar o nosso filtro na operação, nossa válvula seletora na opção filtrar. Então veja lá, a água vai vir, vai passar pelo filtro, vai ser filtrada e vai retornar para a piscina. Então tudo aquilo que você está aspirando no fundo da piscina, está voltando para a piscina. Perfeito? Aspiração drenando. Aqui nós vamos colocar nossa válvula seletora lá naquela opção drenar, que a gente tinha falado aí há 2 slides anteriores. Perfeito? Então vamos lá, o que a gente for aspirar do fundo da piscina aqui não vai entrar em contato com o filtro, muito menos vai voltar para a piscina. Ele vai para o dreno. Sigam lá a flechinha amarela. Perfeito? A grande pergunta é... O certo é a grande pergunta que nos fazem constantemente é: o certo é aspirar filtrando ou aspirar drenando? A maioria dos tratadores prefere aspirar drenando porque é mais rápido. Porém, na piscina, nós vamos tender a evitar o desperdício de água. Então imagine se você tem uma piscina, se toda hora você aspirar drenando, toda hora você está jogando a água fora. Não é o correto de se fazer. Perfeito? Nós vamos, assim, isso aqui é fácil de explicar, tá? Quando no fundo da piscina tiver uma sujeira que não é pesada, é uma sujeira do dia a dia, então nós vamos optar por aspirar filtrando. Perfeito? Então você vai engatar a mangueira do aspirador, vai engatar seu aspirador e tal, e vai começar a aspirar o fundo da piscina, vai filtrar e volta. Agora, se a piscina ficou sem tratamento, ou teve uma chuva muito forte, ou teve uma ventania, e no fundo da piscina tem muita sujeira pesada, um lodo, um barro, uma sujeira densa, que você vê que é uma sujeira muito grande, aí neste caso nós vamos optar por aspirar drenando. Então vai do bom senso no tratador. Sujeira do dia a dia comum é filtrando. Sujeira mais pesada é drenando. Tá ok? Muito bem. Muitos tratadores dizem pra gente assim: ah, mas o problema é que quando eu aspiro filtrando, a sujeira volta.
Se a sujeira está voltando, é porque o seu filtro não está bom. Ou ele está com a areia empedrada, ou ele está com a areia baixa, ou ele tem um problema na válvula seletora, ou ele tem um problema lá na crepina. Ou seja, algum problema tem. Então, o correto aí era fazer a sua manutenção do filtro para a piscina. Aí tem que chamar uma pessoa especializada que mexe com o filtro, vai ter que desmontar o cabeçote, trocar a areia, fazer todo o procedimento e tal, colocar tudo certinho e voltar nas operações, perfeito? Então, se está voltando sujeira para a piscina, é porque algum problema seu filtro tem, perfeito? Tudo bem? Deixamos por último aqui na parte de limpeza física a limpeza das bordas da piscina. O que acontece? Quando, inclusive é a pior coisa que de tratamento que tem que se fazer na piscina, né? Quando nós utilizamos a piscina, nós suamos. E principalmente, só o suor da gente já vai gerar gordura na água. Ok? Então, muita gente utilizando a piscina, suor, sinônimo de gordura na água. Perfeito? E principalmente o uso de protetor solar, creme de cabelo, óleo bronzeador, enfim, todos esses cosméticos que geram gordura, eles vão para a água da piscina. Como a gordura ela é menos densa, ela tende a flutuar, o óleo ele tende a ficar na superfície da água. E devido à fuligem, a própria sujeira do corpo, pó, poeira, e a movimentação da água e a ação do vento, tende-se a sujar muito a borda da piscina. Então na borda da piscina vai formar como se fosse uma cola, né? Um grude, uma graxa, uma coisa grudenta, né? Que é o óleo com a sujeira. Perfeito? Essa borda ela tem que ser limpa com um detergente específico de piscina, que chama-se limpa-bordas. Então o limpa-borda ele é um poderoso detergente biodegradável. Então você vai limpar a borda da piscina e ele vai se decompondo, ele não vai ficar na água da piscina. Por isso que ele vai dissolver os depósitos de óleos e fazer pouca espuma. O objetivo de um limpa-bordas é fazer pouca espuma. Esse é o objetivo, não alterar o pH da água, obviamente limpar, dissolver a gordura e fazer pouca espuma, tá ok? Então o objetivo é não fazer ou fazer muito pouca espuma, perfeito? Como é que a gente limpa a borda de uma piscina? Nós vamos pegar uma esponja, né, que vende em loja de piscina. A gente faz assim, né? Eu indico assim, você pega um balde com água, põe ali do lado. Aí você pega a esponja, molha a esponja, né? Põe o limpa-bordas na esponja e vai ter que limpar a borda da piscina. Então você põe o limpa-borda da esponja, limpa, dá uma enxaguada naquele balde com água na sua esponja, põe o limpa, como se fosse lavar a louça. Põe de novo o produto e vai limpando mais um trecho, enxágua, põe o produto e assim você vai ter que limpar a borda. É uma coisa dificultosa. Em loja de piscinas já vende até uma escovinha que ajuda muito. Tem até uma que eu já vi que tem um dispenser, que você põe o limpa-borda no dispenser, tá? Mas enfim, é a pior coisa que tem que se fazer no tratamento da água da piscina para o tratador. Ok? Bom, nós terminamos a primeira etapa, que é a parte de limpeza física. Agora nós vamos entrar no segundo pilar, que é a parte de balanceamento, tá? Uma água balanceada, ela não produz irritação nos olhos e mucosa dos banhistas, não corrói equipamento, cimento ou argamassa, não deposita incrustações. Em outras palavras, uma água balanceada é aquela que não vai corroer, não vai tirar, nem vai soltar, nem vai depositar. Por isso que ela é equilibrada. Ok? O que nós falamos na parte de balanceamento da piscina? Nós falamos de pH, alcalinidade e dureza cálcica. Tá?
Vamos começar lá com o pH. pH é um parâmetro. Na verdade, o pH ele é uma escala, né, que vai nos dizer se determinada solução, no caso a água da piscina, ela está ácida, ela está neutra ou ela está básica, alcalina, né? Então aqui nós colocamos alguns produtos para mostrar para vocês o que são produtos alcalinos e o que são produtos ácidos. Então nós vamos começar com o pH mais alto. Lá. Você pega um alvejante, olha lá, o pH 14, depois amoníaco, leite, água do mar, tal. Aí você vai vir para o ácido aqui, o banana, vinhos e cervejas, vinagre, e lá o último lá ácido de bateria. Então isso é para vocês terem uma noção do que é ácido, do que é corrosivo e do que é alcalino. Perfeito? Aqui nós temos a escala do pH, que eu comentei com vocês. Então a escala do pH, ela sai do 0 e vai até o 14. Quanto mais baixo é o pH, mais ele está nos informando que a água da piscina é ácida. Tá? Então, recapitulando, pH é uma escala graduada que vai nos informar se a água da nossa piscina está ácida, está alcalina, básica ou está neutra. Perfeito? Para piscinas, nós utilizamos um pH ideal na faixa de 7,4 a 7,6, ou seja, levemente base. Perfeito? Se o pH, com a faixa de intervalo de segurança de 7,2 até 7,8. Tá? Então, estando de 7,2 até 7,8, o pH ainda está no seu limite de uso. Perfeito? O que acontece? Se o pH estiver abaixo de 7,2, então a gente vai ter problemas, começar a ter problemas com a nossa água. Né? Quais são esses problemas? Corrosão dos materiais submersos, irritação nos olhos do banhista, nas mucosas do banhista. E aqui, o cloro que eu vou colocar na água da piscina, né, ele não vai funcionar corretamente. Então, quando eu ponho cloro na água, se o pH está muito baixo, esse cloro ele vai agir muito rápido, mas vai perder efeito residual. Ok? Então, o cloro não vai funcionar corretamente. Então, pH baixo, irritação nos olhos, nas mucosas dos banhistas, corrosão dos equipamentos e o cloro não funciona corretamente. pH alto, acima de 7,8, aqui é o inverso. Também vai causar muita irritação no olho do banhista, tá? E aqui vai causar o quê? Depósitos, incrustações nas superfícies, nas partes submersas da piscina. Bom, o cloro que eu colocar também num pH alto, ele vai ter dificuldade para funcionar. Então lá embaixo, onde o cloro agia muito rápido, aqui ele vai ficar lento. Então o cloro ele vai durar mais tempo, ele vai ter um efeito residual de maior tempo, porém ele não vai matar os bichinhos como ele deveria matar. Então assim, para que o cloro da água funcione corretamente, para que o banhista sinta conforto para nadar e para que meus equipamentos fiquem protegidos, eu tenho que manter o pH na faixa de 7,4 até 7,6. Esse é o princípio do tratamento de água de piscina. Sempre manter o pH na faixa ideal. Qual é a faixa ideal? 7,4 até 7,6, com intervalo com limite de segurança de 7,2 até 7,8. Perfeito? Então a faixa limite é 7,2 e 7,8. Preferencialmente 7,4 a 7,6. Eu mantendo esse pH nesta faixa, o cloro que vai entrar na água, ele vai funcionar corretamente. Tanto ele vai matar os materiais orgânicos, quanto ele vai ter seu efeito residual. Desculpe. Perfeito? Então, eu sempre tenho que manter o pH na faixa ideal, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Sempre manter o pH na faixa ideal. Princípio básico do tratamento. Ok?
Como é que eu faço para medir o pH? Pessoal, é assim. A gente vai mostrar os estojos aqui para vocês, mas quando a gente terminar aqui a parte de equilíbrio, nós vamos tomar uma aguinha de uns 10 minutinhos e nós vamos mostrar para vocês, nós temos gravado no YouTube como que se usa os estojos e a fita teste. Tá? Então, para você que tem dúvida de como usa as gotinhas e tal, a gente vai mostrar para vocês agora, perfeito? Daqui uns 15 minutinhos. Muito bem, então para medir o pH nós temos o estojo cloro e pH, temos o estojo 3 em 1, que é cloro, pH e alcalinidade, ou temos a fita teste, tá? Para quem preferir. Se o nosso pH estiver baixo, nós vamos precisar subir o pH. Então como é que nós vamos corrigir? Para subir o pH, o produto mais conhecido é o da direita, aí, é o nosso pH mais granulado, a famosa barrilha, né? Então a barrilha é um produto que serve para quê? Para subir o pH. Nós então temos dois produtos com a mesma função, ou o pH mais pó, que é a barrilha, ou o pH mais líquido, perfeito? Qual que é melhor? O mais comum, o melhor é assim, os dois vão funcionar perfeitamente, tá? Então, se você tem preferência de usar em pó, use o pH mais granulado. Se você tiver, muito tratador prefere usar líquido, que é mais fácil para dissolver. Então, a gente tem uma questão comercial, por isso que a gente tem os dois, perfeito? Então, medir o pH está baixo, nós vamos usar ou a barrilha, que é o pH mais granulado, ou o pH mais líquido, tá? Ou usa um ou usa outro. A quantidade eu não vou conseguir dizer para vocês aqui, porque a gente precisa ter a quantidade, a medida do pH e o volume de água. Mas nas embalagens, nos nossos manuais, nas calculadoras, todos vocês vão encontrar a quantidade certinha a utilizar. Perfeito? Se o pH estiver alto, aí o produto para ser usado chama-se pH-, que é o redutor de pH. Então, se for lá medir o pH, ele está alto, como é que eu vou corrigir? pH-, redutor de pH. Perdão que no pH+, eu não falei, já vamos falar nos dois. Como é que eu vou aplicar o produto na água da piscina? Tanto para subir quanto para baixar, eu vou pegar um balde limpo. Todavia, mesmo eu sabendo que esse balde está limpo, balde plástico, eu vou enxaguar esse balde. Eu vou colher água, pego a água da piscina. Aí eu vou lá, se o pH estiver baixo, eu vou usar ou o pH mais barrilha ou o pH mais líquido. Eu vou colocar a quantidade na água do balde, vou dissolver esse produto com um cabo de vassoura, uma madeira, vou espalhar essa solução na piscina com ela recirculando. Deixo recirculando em torno de 2 horas e aí o pH já subiu. Se o pH estiver alto, aí nós vamos fazer essa mesma operação com o redutor, com o pH-. Então, medir o pH, ele está alto, ele tem que pôr o redutor, tem que baixar o pH. Mesma coisa, pega um balde limpo, enxago esse balde, colho a água da piscina, ponho o produto na água, misturo e espalho essa solução na piscina com ela recirculando. Perfeito? Aguardo 2 horas e o pH já deve ter corrigido. Né? Muito bem. Então vamos imaginar que nós acertamos esse pH hoje. Perfeito? Esse pH sempre vai ficar estável? Não. Infelizmente o pH ele vai sofrer alterações devido à chuva, à utilização de banhistas, vento, principalmente chuva. Ok? Bom, qual é o principal fator que interfere no pH? Que interfere diretamente no pH? É a alcalinidade total. Ok, o que é a alcalinidade total? A alcalinidade total é uma quantidade de sais alcalinos que existem nas águas. Perfeito? Esses sais alcalinos, eles reagem com ácidos, causando uma estabilização do pH.
Perfeito? Então nós vamos dizer que a alcalinidade total, ela interfere diretamente no pH, tá? Se eu tenho uma alcalinidade muito baixa, qual é uma alcalinidade muito baixa? É inferior a 80 ppm. Se eu tenho uma alcalinidade inferior a 80 ppm, eu vou ter poucos sais alcalinos na água. Então eu tenho pouca neutralização. O meu pH ele vai tender a baixar. Então é muito comum as pessoas falarem assim, eu não consigo subir meu pH não sobe. Meu pH estava baixo, eu fui lá, coloquei o pH mais, fui medir no outro dia, o pH está baixo de novo. Então o que acontece? Se você tem uma alcalinidade baixa, você tem pouca neutralização dos ácidos. Quando você coloca a barrilha lá para subir o pH, ela sobe. Sobe até mais do que deveria. Só que ela não fica. O pH não vai ficar, por quê? Porque não tem os sais alcalinos para manter. Então o pH ele despenca de novo. Ok? Quando a alcalinidade é muito baixa, o pH ele é muito elástico. Ele sobe muito, mas ele desce novamente. Ele não vai ficar, ele vai ficar variando. Ok? O que é neste caso a gente vai ter que fazer? A gente tem que corrigir a alcalinidade. Já vou falar como corrigir a alcalinidade. Por outro lado, se eu tiver um excesso de sais alcalinos na água, se eu tiver uma alcalinidade muito alta, então eu vou ter muitos sais na piscina, né? Muitos sais alcalinos na piscina, então eu vou ter dificuldade em reduzir esse pH, porque eu tenho uma quantidade de sais muito grande, né? E o pH, em vez de ele ser instável, ficar variando muito, ele vai ficar tamponado na parte superior, tá ok? O que não acontece com frequência. Na grande maioria dos casos eu tenho problema de alcalinidade baixa. Perfeito? Então como é que eu vou medir? Então assim, vamos dizer que a alcalinidade seria o principal fator que interfere no pH. A alcalinidade total é que manda no pH. Ok? Como é que eu vou medir? Como é que eu vou corrigir a alcalinidade total? Para medir a alcalinidade total, tem os estojos de teste, né? Então tem o estojo AD, que é o estojo da alcalinidade total. Tem o estojo 3 em 1, que é cloro, pH e alcalinidade total. E tem a fita teste. Tá? Lembrando que daqui a pouquinho a gente vai passar como é que usa os estojos e a fita. Perfeito? Bom, se a minha alcalinidade ela estiver baixa, o produto a ser usado para elevar a alcalinidade é um produto chamado pH certo. O pH certo é um elevador da alcalinidade total. Então, medir a alcalinidade total ela está inferior a 80, o produto a ser usado é o pH certo. Perfeito? Bom, se a alcalinidade estiver elevada, lembrando que é muito difícil, não é impossível, mas é bem mais difícil acontecer o problema de alcalinidade estar alta, tá? Aí nós vamos usar o produto chamado pH-. É o próprio redutor de pH, ele é redutor de pH e alcalinidade. Qualquer ácido que eu coloque na água, ele vai baixar o pH e vai baixar a alcalinidade também, tá ok? Então, aqui no caso, aqui nós usamos uma dosagem de 20 ml para cada 1000 litros para baixar 10 ppm da alcalinidade. Então, nós temos que fazer essa operação diariamente para ir baixando a alcalinidade aos poucos. Repito, não é comum ter problema de alcalinidade alta. O comum é ter problema de alcalinidade baixa. Perfeito? Então, muita gente pergunta para a gente, Fábio, então assim... se eu não corrigir a alcalinidade, eu não consigo controlar o pH? Exatamente. Se você não controlar a alcalinidade, você não consegue controlar o pH. Então, o certo é acertar a alcalinidade e manter o pH na faixa ideal. Perfeito? Pessoal, lembrando que nós temos nossas lives, nós temos nossos contatos, que vocês vão ficando com dúvida aí, vocês podem ir perguntando aí que a gente se compromete a responder, né? Pelo próprio YouTube, pelo Facebook, no site da Genco, enfim, ok? Bom, a última etapa que nós vamos falar aqui, a última etapa na parte de equilíbrio, é a dureza cáustica. Bom,
Dureza cálcica é uma quantidade de sais de cálcio que existem na água. Ok? Se eu tiver a faixa da alcalinidade que a gente pede para utilizar é de 200 a 400 ppm. É uma faixa bem larga. Ok? Muito bem. Se eu tiver uma dureza cálcica abaixo de 200 ppm, eu posso ter problemas de corrosão dos rejuntes da piscina. Então, o que acontece? A dureza cálcica é uma quantidade de cálcio que tem na água. Se eu tenho pouco cálcio na água, a minha água ela vai querer tirar cálcio. E onde que ela vai encontrar o cálcio com maior facilidade? Na argamassa do rejunte. Então, existem piscinas que ao longo do tempo vai ter um desgaste de rejunte, por quê? Porque tem uma dureza cálcica baixa. Correto? Se eu tiver uma dureza cálcica acima de 400 ppm, aí o problema é inverso. Lá embaixo, a água queria pegar cálcio, ela queria tirar. Lá em cima, acima de 400, ela vai querer soltar, ela vai querer devolver o cálcio. Então a água vai estar saturada. Perfeito? Então o que acontece? A água ela vai tender a ficar com aspecto leitoso. E pior, esse cálcio vai precipitar e vai começar a formar na piscina como se fosse uma lixa, que é um depósito calcário na piscina. Perfeito? Se eu mantiver uma dureza na faixa de 200 a 400 ppm, a água ela tende a ficar com brilho, com cristalina. Por isso que é importante. Às vezes a dureza cálcica está muito baixa também, a água não tem aquele aspecto que brilha, tá? Então, eu mantendo a dureza cálcica de 200 a 400, a água ela vai tender a ficar com aquele aspecto cristalino, brilhante, ok? Muito bem. Aqui vai entrar um parênteses. Nós pedimos para deixar a dureza de 200 a 400. Se vocês lerem embaixo aí, ó, corrosão da argamassa e outros materiais que contém cálcio, como cimento, cal, gesso, etc. Ok? Existe um cloro no mercado, que nós vamos falar a seguir, que é o hipoclorito de cálcio. O hipoclorito de cálcio, quando eu ponho ele na água, o que vai sobrar da ação dele é o cálcio. Então, piscinas que vão usar o hipoclorito de cálcio, nós vamos pedir para deixar a dureza cálcica numa faixa diferente. Então, quando chegar no hipoclorito, eu vou falar, ok? Para medir a dureza cálcica, nós temos um estojo específico da dureza cálcica, que chama estojo DC, que é dureza cálcica. Para corrigir a dureza cálcica, então se mediu a dureza cálcica, ela está baixa, o produto a ser utilizado chama-se Gencálcio. Gencálcio é um elevador da dureza cálcica, ok? Muito bem. E se a dureza for alta? Aí nós não temos produto para a piscina, para reduzir a dureza cálcica, né? Neste caso, nós vamos pedir para desperdiçar a água da piscina. Você não precisa esvaziar a piscina, não é isso não. Você vai perdendo a água da piscina, então você vai, nesse caso aí, né, vai aspirando, drenando e vai repondo a água da piscina para quê? Para ir diluindo essa dureza cálcica da água da piscina. Perfeito? Então, para a dureza cálcica elevada não tem produto. Nós temos que perder a água. Perfeito? Nós temos que ir renovando a água da piscina. A palavra certa é essa. Muito bem, nós vamos tomar uma aguinha de 10 minutos. Nesse intervalo aqui, nós vamos passar para vocês a forma de se utilizar os estojinhos. Como é que se mede o cloro, como é que se mede o pH, a alcalinidade. Então fiquem atentos aí que nós vamos estar mostrando para vocês, ok?
Perfeito? Pessoal, voltando. Então nós vamos para a última etapa, que é a parte de água saudável. Aqui, enquanto nós estávamos passando as medições, como fazer as medições, me fizeram uma pergunta aqui, que é assim, ó. Eu fiz a medição com estojo da Genco. O cloro estava laranja. Seria excesso de cloro? Sim. Então, o estojo, ele é a base de ortotolidina. Então, ele é uma medição simples. Inclusive, nós vamos ter uma live. Que dia que é a live? Nós vamos ter uma live. Quando vai ser? Sem data. Nós não temos uma data ainda, mas nós vamos ter uma live especificamente dos estojos de análise, como é que funciona e a utilização, tá bem? Muito bem. Então, ele está dizendo que ele está medindo o cloro e o cloro não está ficando amarelo, está ficando laranja. O que isso significa? Significa que você está com excesso de cloro na água. Está com muito cloro na água. Então, quando você pinga as 4 gotinhas da ortotolidina, em vez dela ficar amarelinha, ela está ficando laranja. Tá com excesso de cloro na água. Ele não vai te dizer quanto está, mas ele está dizendo que está com excesso de cloro na água. Se você pingar as 4 gotinhas que nem mostrou lá e ficar transparente, aí está dizendo que você não tem cloro nenhum. Perfeito? Continuando. Água saudável. A água saudável é aquela que está livre de micro-organismos que podem ser nocivos à nossa saúde. Ok? Então, a água saudável é aquela que não contém bactérias, não contém fungos, não contém algas, não contém vírus, ok? Não contém germes que podem ou não ser nocivos à nossa saúde. Ok? Uma água saudável. Então, para uma água estar saudável, ela tem que estar, primeiro, limpa fisicamente, ela tem que estar equilibrada e ela tem que estar clorada. Existem outros sistemas de desinfecção de água? Sim. Porém, nós da Genco trabalhamos com cloro, que entendemos que é o melhor sistema de desinfecção de águas do planeta. Perfeito? Então é assim, nós vamos falar de cloro porque nossa empresa entende que cloro é o melhor sistema de sanitização de água. Perfeito? Ok? Então nós não vamos falar de outros sistemas de tratamento, nós vamos falar do cloro. Ok? Muito bem. O que contamina a água da piscina? Então a piscina ela vai estar sempre sendo bombardeada pelos agentes atmosféricos, que é a chuva, a poeira, a fuligem, as folhas, os insetos, tudo aquilo que a água que está entrando fisicamente, né, na água da piscina. A água da piscina ela pode se contaminar pela fonte de abastecimento. Então, se você tem uma fonte de abastecimento de piscina que não é tratada, uma água que não é tratada, não vem da rede pública, é uma água de poço, uma água de mina, uma água, enfim, de fonte, né? Todas essas águas, elas podem e virão contaminadas com materiais, elas poderão vir contaminadas com materiais orgânicos. Então a piscina pode se contaminar por essa origem, perfeito? A água de rede pública tratada, não. A água já é pré-tratada, não vai vir com esses materiais orgânicos. Perfeito? E nós, os banhistas, então nós vamos estar banhando o nosso corpo inteiro na água da piscina. Então nós vamos deixar cabelo, pele, suor, urina, produtos que nós vamos ter no corpo, né, como bronzeadores, enfim, nós vamos estar contaminando secreções, então nós vamos estar contaminando constantemente a água da piscina. Então, por aqui, nós vamos ter uma noção que conforme o número maior de banhistas na água, mais contaminação eu vou ter, por consequência, maior será o meu consumo de cloro. É uma medida matemática.
mais contaminante, eu tenho que pôr mais cloro na água. Perfeito? Muito bem. Olha lá, esses daqui são os micro-organismos que podem ser nocivos à nossa saúde. E nós vamos lembrar que os micro-organismos, eles são microscópicos, ok? Nós não vamos vê-los a olho nu. Esse slide aqui, ele mostra muito bem a ação do desinfetante na água da piscina. Então, quando nós colocamos o cloro na água da piscina, tá? Então o cloro ele é um agente desinfetante, que é o que mata, e oxidante, que é o que queima. Então lá, você pega uma piscina lá cheia de micro-organismos lá, o que são esses micro-organismos, gente? São algas, bactérias, vírus, fungos, tá? Quando nós colocamos o cloro na água, ele vai matar esses micro-organismos e ele vai queimar, deixando a água saudável. É isso que o cloro vai fazer na água, ele vai sanitizar, ele vai matar e queimar. Esses micro-organismos se transformam em gases que vão embora para a atmosfera. Perfeito? Por isso, então, o cloro, veja, o cloro tem a ação de desinfetante, oxidante e ainda tem seu efeito residual. Então, quando eu coloco o cloro na água, o que o cloro vai fazer? Vai matar, vai queimar e o que não for utilizado vai ficar na reserva, que é o residual de cloro livre. Para que tem o residual de cloro livre? Para não desenvolver vida orgânica na água novamente. Então a água saudável, lembrando, se eu não tiver, voltando um pouco, se eu não tiver o pH na faixa ideal, este cloro que eu colocar na água não vai funcionar corretamente. Por isso que o estojo mais comum de venda é esse aqui, que é o estojo cloro e pH. Nós mostramos agora há pouco as medições. Porque o que eu sempre tenho que estar medindo na água, pH e cloro, é a tabelinha. Eu tenho que manter todos os dias pH na faixa ideal, tenho que manter o cloro na faixa ideal. Nós pedimos para manter um residual de cloro em piscinas residenciais de 2 a 4 ppm. Tá? O que acontece? Se eu tiver 1 ppm de cloro na água, eu ainda tenho cloro na água? Tenho. Aquela água ainda está saudável. O que não pode acontecer, que eu vejo muito que acontece, é assim. O tratador, quando eu falo tratador, é o dono da piscina, ou o piscineiro que vai lá, enfim. Ele vai lá e mede o residual de cloro. Então ele vê lá que tem cloro na água. Aí ele vai embora. Aí ele volta daqui 1 ou 2 dias. Mede o cloro. Ainda tem um pouquinho de cloro na água. Vai embora. Aí volta. Quando ele volta e ele mede que aí não tem cloro na água, deu 0. Aí ele vai e aplica o cloro na água. Esse tratamento está errado. Eu não posso deixar o cloro acabar. Então, quando eu tiver lá 1 ppm de cloro na água, eu já tenho que pôr cloro novamente. Eu não estou pondo cloro a mais. Eu estou simplesmente mantendo uma reserva. Porque quando o cloro zera, quando o cloro acaba, passa a desenvolver vida novamente. Então, eu não posso deixar o cloro acabar. Em hipótese alguma. Eu sempre tenho que manter o residual de cloro livre na água, que é para não deixar os materiais orgânicos se desenvolverem. Perfeito? Aqui, nesse slide aqui, nós temos alguns tipos de cloro. Né? Então, nós vamos mostrar para vocês cada um aí como é que funciona, o que é estabilizado, o que não é estabilizado, como é que aplica na água da piscina, ok? Então, vamos lá. O estojinho já mostrei para vocês, nós já medimos, né? Para medir o pH, o estojinho ou a fita teste, né? Já mostrando para vocês. O primeiro cloro que nós vamos falar é o hipoclorito de cálcio. O hipoclorito de cálcio é um cloro não estabilizado. Nós já vamos explicar o que é estabilizado e não estabilizado, tá? Esse aqui é conhecido como cloro tradicional, tá? A marca da Genco é Pultrat. Então, o Pultrat é o hipoclorito de cálcio, cloro a 65%, ok? Não estabilizado. Como é que eu aplico esse produto na água da piscina?
eu pego o produto, pego um balde limpo, colho a água da piscina, pego o produto com a canequinha que vem dentro do balde, a medida, ponho na água sem molhar essa canequinha, devolvo para o balde, tampo, dissolvo essa solução lá com a madeira, dissolvo, com a piscina filtrando, eu espalho essa solução de cloro na piscina, enxago bem o cloro, o balde, e guardo o balde já bem enxaguado. Perfeito? Assim eu aplico o hipoclorito de cálcio. A característica do hipoclorito de cálcio é assim, ele tende a elevar o pH. E o residual, quando eu aplico o hipoclorito de cálcio, o sobreproduto que vai sobrar lá na água da piscina é cálcio. Tá? Então, você lembra lá da dureza cáustica que a gente falou que a dureza cáustica deve ser mantida entre 200 a 400 ppm? Quando eu utilizo o hipoclorito de cálcio, o Pultrat, eu tenho que manter essa faixa da dureza cáustica de 100 a 200, ou seja, eu tenho que manter ela mais baixa. Por quê? Porque eu vou pondo hipoclorito de cálcio e vai subindo o cálcio da água. Então vai aumentando a dureza cálcica. Perfeito? Então vamos lá. Cloro não estabilizado. Muita gente fala do ácido cianúrico. O ácido cianúrico nada mais é do que o estabilizante de cloro. Tá? Nada mais é do que o estabilizante de cloro. Então, ele vai proteger o cloro dos raios UV do sol. Um dos principais vilões do cloro na água da piscina é o raio UV do sol. Então, mesmo o sol que queima a nossa pele, ele tende a decompor o cloro. Então, eu perco cloro na água, nós perdemos cloro na água pela ação do sol. E o ácido cianúrico, que é o estabilizante, é um protetor solar do cloro. Aqui, nós temos um exemplo aqui de uma piscina. Aqui tem a fonte aí embaixo, tá? Depois quem quiser pesquisar. Uma piscina lá, ó, com 100, de manhã ela, vamos supor que aquele 100 lá, por cento de cloro, ela está com 4 ppm de cloro na água. Vai passando o tempo, isso aí é um dia de sol, tá? Dia de verão de sol. Vai passando o tempo, ó, passou 1h30, 3 horas e pouquinho. Quando chega na hora do almoço, a piscina está zerada de cloro, não tem mais cloro. Por quê? Porque o sol decompôs tudo, o raio UV do sol. Então, se eu tenho o cloro estabilizado, se eu tenho estabilizante de cloro na água, esse cloro, pela ação do sol, vai tender a se manter o dia inteiro na água da piscina. Então, no Brasil, por ser um país ensolarado, um país tropical, o cloro estabilizado vai muito melhor do que o cloro não estabilizado. Isso é óbvio. Tá? Então, nós vamos utilizar piscinas expostas ao sol, cloro estabilizado. Né? Aqui, o cloro estabilizado que eu quero mostrar para vocês, o primeiro é o Genclor granulado. O Genclor granulado, ele tem um residual de cloro de 56% de cloro ativo, porém ele é estabilizado, então ele vem protegido da ação solar. Resultado, um balde do Genclor tende a durar o dobro do balde do hipoclorito de cálcio. Por quê? Porque ele se mantém mais tempo na água, porque não é decomposto pelo raio UV do sol. Além disso, o cloro estabilizado é o que menos deixa sólidos dissolvidos na água. Tá? Então, no Brasil, utiliza-se cada vez mais cloro estabilizado e cada vez menos o hipoclorito de cálcio. Isso é uma realidade. Esse aqui é ideais para clubes, academias, com piscinas expostas ao sol, ok? Óbvio, tem uma pergunta pra gente. Tá, mas eu tenho uma piscina coberta. Eu posso usar o dicloro? O nome químico dele é dicloro. A gente pode usar o dicloro nessa água, não vai fazer mal nenhum para o tratamento. O problema é que assim,
Você vai usar um produto que é protegido da ação solar, se a piscina é fechada, não tem incidência de sol, é a mesma coisa que você passar um protetor solar e ficar dentro de um quarto, não vai ter utilidade. Então, em piscinas, nesse caso, é melhor usar o hipoclorito de cálcio. Piscinas que são expostas, como clubes, né, pousadas, enfim, aí o melhor é o dicloro, né, o cloro é estabilizado. Tá? Bom, a Genco lançou no Brasil há alguns anos atrás esse cloro aqui, que é o cloro multiação. Okay? O cloro multiação é um cloro estabilizado que vem na sua composição com o clarificante e com o algicida. Então ele é um cloro, vamos dizer assim, ele é um composto clorado. Tá? Ele tem 40,8% de cloro ativo. Esse cloro ele foi desenvolvido especificamente para piscinas residenciais, ok? Então, como a maioria das piscinas no Brasil é particular, esse aqui é o cloro mais vendido no Brasil. De todos os fabricantes, de todos os cloros, esse aqui é o campeão de vendas, é o cloro que mais se vende. Inclusive, ele é utilizado também em piscinas de clubes, porque ele vai muito bem, tá? Então, quando fizeram esse cloro, fizeram um composto que facilitasse a vida do tratador, tá ok? Bom, não altera o pH, tem clarificante, é estabilizado, tem algicida. Então, o custo-benefício dele ficou excelente. Por isso que ele é o mais vendido. Perfeito? Tabletes de cloro. Ideais. Esse aqui chama-se tricloro. Também é estabilizado. Tá? Então tem o tricloro comum. Esse aqui tem 90% de cloro ativo. Olha lá. E tem o tricloro multiação, que tem 85% de cloro ativo. Os tabletes, eles são utilizados, eles podem ser utilizados até em piscinas coletivas, com dosadores, não tem problema, né? Costuma-se usar muito tablete em piscinas que o tratador não está presente. Então, em vez de eu ficar dissolvendo o cloro e pondo lá na água, eu uso o tablete. O tablete é assim, ele tem um pH baixo, realmente ele tende a baixar o pH da água. Então, para quem usa tablete, tem que ficar bem de olho no pH e na alcalinidade, porque ele vai tender a baixá-los. Perfeito? Como é que eu uso o cloro em tablete? Primeiro, o cloro em tablete ele é difícil de solução, ele demora muito para dissolver, por isso que ele é tabletizado. Por isso que ele não pode ser granulado. Se eu for dissolver um cloro em tablete, vamos supor que o cloro em tablete, o tricloro, ele viesse granulado, em vez de vir em tablete. Você vai dissolver ele, você vai começar a misturar, ele não vai dissolver e começar a dar um cheiro insuportável de cloro, então ele não pode ser vendido assim. Então como é que se faz? Se tabletiza e usa para manutenção. Tá? Então nós vamos usar o tricloro, que é o tablete de cloro, em flutuadores. Então piscinas residenciais, nós usamos esses tipos de flutuadores. Para vocês terem uma noção, um cloro em tablete de 200 gramas, que é conhecido como T200, ele tende a cuidar de 10 mil litros de água no verão e tende a durar uma semana. No inverno, ele tende a cuidar de 30 mil litros de água, cada tablete de 200 gramas. E dura em torno de uma semana. Perfeito? Esses flutuadores, eles devem ser usados em piscinas de residência, né, em piscinas particulares. Você pode nadar com o flutuador lá, você não pode deixar manusear o flutuador. Ou seja, piscinas coletivas, pousadas, hotéis, academias, clubes, condomínios, todas as piscinas que têm uso coletivo ou semi-coletivo, não pode mexer, não pode deixar de utilizar flutuador, porque se a pessoa vai mexer, então não pode. Então, nestas piscinas, então assim, os flutuadores somente para piscinas residenciais. Nessas piscinas de uso comum, aí nós vamos indicar os dosadores de tablete, tá? Os dosadores de tablete, eles são instalados na tubulação de retorno da piscina, tá ok? Então tem dois modelos, tem um modelo menor que cabe 2,2 kg
e tem um modelo maior, que cabe 6 kg no tablete. Perfeito? O que acontece? Como é que ele é utilizado? Ele vai ser instalado na tubulação. Esse aqui não vai ter contato com o banhista lá, não vai estar flutuando na água da piscina. Só que ele também só vai funcionar quando houver a filtração. Então, houve a movimentação da bomba, esse aqui tem que ser instalado por uma pessoa que revenda os produtos da gente. Tá? Então, você tem que comprar e fazer, essa loja, né, essa revenda, fazer a instalação. Né? Então, ele vai ser instalado na tubulação de retorno. Isso aqui é ideal para condomínio, hotéis, né, para não ficar colocando cloro na água da piscina. Perfeito? Os dosadores, nós lançamos também um mini flutuador que é para piscinas pequenas, de até 10 mil litros de água. O que acontece? Hoje tem muitas piscinas pequenas, piscinas desmontáveis. Essas piscinas, quando usam os flutuadores maiores, fica ou incômodo ou dá muito cloro na água. Então nós lançamos um mini flutuador. Tem a mesma função, só que ele é pequeno e trabalha com tabletinho de 20 gramas. Então é um mini flutuador que você vai pôr na água da piscina para piscinas de até 10 mil litros de água. Tá? Então de 1 metro cúbico a 10 metros cúbicos. Muito bem, chegamos no supertratamento semanal. Tá? Deixa eu explicar para vocês. Quando a piscina é muito utilizada, que as pessoas suam muito, tem até urina, enfim, esses materiais, eles vão formando uma coisa chamada cloramina, que é o cloro combinado. O cloro combinado é um cloro, ele vai se formando da utilização de cloro com materiais orgânicos, ok? Forma-se o cloro combinado e começa a se dar um cheiro insuportável de cloro no ambiente. Então é muito comum você chegar numa piscina de uso maior, por exemplo, uma academia, e você fala assim, nossa, aquela piscina está com muito cloro. É um cheiro de cloro irritante. Então, na verdade, aquela piscina está com pouco cloro livre, está com cloro combinado, que é a ação do cloro com o material orgânico. Perfeito? 0,2 ppm de cloro combinado na água já começa a dar esse cheiro de cloro na água. Perfeito? O que acontece? Para eliminar esse cheiro de cloro na água, e da coceira também, irritação, viu? Então, para eliminar essa situação, a gente tem que fazer o quê? Uma oxidação em choque, uma queima desse cloro combinado. Há alguns anos atrás, para fazer isso, a gente fazia com o próprio cloro. Podemos fazer com o próprio cloro. A gente usa de 15 a 25 gramas de cloro para cada metro cúbico de água, que a gente fala que é uma cloração de choque. Ok? Então nós vamos lá com o cloro, pode ser o hipoclorito, pode ser o dicloro, 25 gramas de cloro para cada mil litros, aplica na água da piscina e ele vai fazer essa queima desse material orgânico. O problema, você vai ficar com excesso de cloro na água. Aí acontece o que está na pergunta do senhor aqui. Você vai medir o cloro e está laranja. Está dizendo o quê? Está com excesso de cloro na água. Então você não pode liberar a piscina porque está com muito cloro na água. Tá? Então sempre que a gente vai utilizar cloro, quando tem muita utilização da água, pode formar o cloro combinado. Tanto é que no verão, ou em academias, em clubes, uma vez por semana tem que fazer uma oxidação de choque na água. Isso por tratamento é obrigatório. Perfeito? O que acontece? Nós temos um produto chamado Super Tratamento Semanal Oxigênico. Ok? Esse produto, ele faz essa queima desse material orgânico. Então, um pacotinho dele é 10 gramas para cada 1000 litros. Ele vem em pacotinho de 400 gramas. É um pacotinho para a piscina que tenha 40 mil litros. Em vez de eu fazer com o cloro, eu faço com esse produto. 15 minutos após a aplicação do produto, você pode liberar a piscina para o uso. Então, o interessante de fazer com o supertratamento é, você coloca cloro na água para manter o residual de cloro na faixa normal, 3 a 4 ppm, e faz a oxidação de choque com o supertratamento. Fábio, minha água está muito ruim, estava com muito cheiro, ou estava verde e tal. Aí você pode até dobrar a aplicação.
Você pode pôr até 20 gramas do produto para cada 1.000 litros. Tá? Geralmente com 10 já resolve, que é o que vem na embalagem. Ok? O que ele vai fazer? Ele vai fazer toda essa queima desse material orgânico e não vai interditar a piscina. 15 minutos após você pode aplicar. Ele é um excelente oxidante. Muitíssimo utilizado. Produto muito bom mesmo. Tá? Se você tiver com esse problema, coceira, cheiro de cloro, irritação, aplique esse produto que você vai ver que rapidinho elimina esse problema. Aí a água tende a queimar todo esse material orgânico. Perfeito? Pessoal, tratamentos auxiliares. O Genfloc, eu já expliquei para vocês. Tratamento auxiliar quer dizer que não é obrigatório na água, né? Então, o Genfloc, que eu já mostrei para vocês, né? Que ele vai flocular a sujeira e vai clarificar a água da piscina. Algicidas, né? Aqui entram muitas dúvidas com relação a algicidas. Algicida é um tratamento auxiliar também. Então, ele não é obrigatório no tratamento. Ele é muito indicado. Perfeito? Então nós temos famílias diferentes de algicida. A algicida de manutenção e de choque é da mesma família. Eles são à base de sulfato cúprico, que é cobre. Perfeito? Então assim, nós vamos imaginar que você sempre tem, devido à chuva, vento, principalmente a chuva, um exército de algas querendo se desenvolver, que é o que deixa a água verde. Você tem o excesso de água, mas você tem o residual de cloro. Então, se você tem o seu residual de cloro, as algas não vão desenvolver. Porém, se um dia chove muito, você não coloca cloro e tal, e aí o que acontece? O teu cloro zera, as algas desenvolvem e a água fica verde. Se eu uso uma vez por semana o algicida de manutenção, então eu tenho um auxiliar do cloro, para que um dia que falte o cloro, as algas não se desenvolvam. Por isso que no cloro multiação já tem o próprio algicida na sua composição, que é um produto a mais. Perfeito? O algicida de choque, ele é da mesma família, seria o mesmo produto, só que ele é mais concentrado. Ele já vai servir para eliminar o verde quando já desenvolveu. Ponto. Esses algicidas eles são à base de cobre. O cobre ele não pode ser colocado simultaneamente com o cloro na água da piscina. Se eu coloco os dois juntos, dá uma reação do cloro oxidar o metal e dá uma coloração na água. Perfeito? Então, existe um produto, então, o intervalo de aplicação entre o cloro e o algicida é de pelo menos 12 horas. Perfeito? Existe um produto chamado Genpu, que é o algicida sem cobre. Esse produto foi o primeiro produto fabricado pela Genco. Então, há 47 anos atrás, quase meio século atrás, a Genco, já inovadora, lançou um produto que não tinha cobre na sua composição. Então, a algicida sem cobre não tem nada de novidade. Tá? Já foi lançada há quase meio século atrás. Então, ele para quem quiser usar um algicida, um auxiliar do tratamento sem cobre, usa o algicida Genpu. O que acontece? O custo dele vai ficar um pouco maior porque a gente tem que usar mais quantidade. Né? Do manutenção a gente usa 5 ml para cada 1.000 litros como manutenção. Esse aqui é 10. Perfeito? E assim, uma coisa que eu queria falar para vocês. A algicida de choque de manutenção, você usando as quantidades indicadas, não vai causar mal nenhum para o tratamento, senão ele não poderia ser vendido. Tá ok? Ah, mas eu não quero usar. Então usa o Genpu. Perfeito? Ok? Bom, existem águas, ainda dentro do tratamento auxiliar, de origem natural, que são as águas de poço, como a gente já falou, águas subterrâneas, que vem de fonte, enfim. Essas águas, elas podem vir ricas em metais pesados, como ferro, como cobre ou até manganês, tá? Então, existem águas
que a gente fura um poço artesiano lá, por exemplo, e enche a água da piscina. E aí o que a gente faz? A gente acerta o pH, acerta a alcalinidade, acerta o pH, e aí a gente começa o tratamento com uma cloração. A gente coloca lá 15 gramas de cloro para cada 1000 litros, que é uma primeira cloração da piscina. Quando a gente coloca o cloro na água, dá a reação de mudar de cor. Ou ela fica verde, ou ela fica laranjada, marronzada, cor de ferrugem, ou até mais para preto. O que isso significa? Significa que aquela água tem metal pesado. Então, quando eu coloquei o cloro na água, o cloro oxidou aquele metal e deu uma cloração na água da piscina. Perfeito? Neste caso, o produto a ser utilizado é o GenQuest, que é um sequestrante de metais. Também, todos os sequestrantes de metais que vocês veem no Brasil, aí o primeiro foi lançado pela Genco. Os demais são cópias. Perfeito? Então é assim. O GenQuest, ele tira o metal da água, ele é um sequestrante de metal, ele vai tirar esse metal da água, então vai eliminar essa cloração da água. Porém, para utilizá-lo, tem uma sequência. Qual que é a sequência? Aqui em águas coloridas, como essa do exemplo aí, a gente usa 15 ml do produto para cada 1000 litros de água. Com o pH na faixa ideal, e o residual de cloro tem que estar na faixa de 1 ppm só. Isso é importante. Se eu tiver mais que isso de cloro na água, quando eu colocar o GenQuest, a água vai turvar. E aí é difícil de voltar. Tá? Isso está na embalagem, mas vamos deixar bem claro. E aí o que eu tenho que fazer? Eu ponho o GenQuest na água, diluo o produto, espalho na água da piscina com ela filtrando. Eu vou filtrar aí por umas 6 a 8 horas. Eu desligo a bomba e retrolavo a areia. E aí, no outro dia, eu filtro novamente a piscina, desligo a bomba, retrolavo a areia. Ou seja, eu tenho que filtrar e tirar esse metal da água. E nesse período, o cloro no máximo em 1 ppm. Perfeito? Ficou claro, acho, né? Elabore seu programa ideal de tratamento. Então, vamos aqui. No começo, nós temos que certificar que todos os equipamentos estão funcionando perfeitamente. Então, você vai chegar lá... Você está começando naquela piscina, você vai ver se a bomba está funcionando, se o filtro está funcionando, você vai fazer uma retrolavagem no filtro, vai testar a bomba, vai ver se tudo está funcionando, vai limpar os cestinhos pré-filtro, se tiver o skimmer, limpa o filtro, testa, está tudo funcionando, testa os registros, perfeito? Vê se não tem fuga de corrente, que é a parte de segurança, tá? Depois nós vamos analisar e corrigir, se necessário, a alcalinidade. Vamos analisar e corrigir, se necessário, o pH. Perfeito? Iniciar a aplicação do cloro, o cloro que nós escolhermos, né? Que a gente já conversou. E aqui é o importante, nós colocamos aqui que fazer pelo menos uma vez por semana a oxidação de choque. Isso é importantíssimo. Então a piscina está sendo... Agora no inverno aqui em São Paulo, por exemplo, nós estamos em São Paulo. No inverno aqui em São Paulo a piscina está sendo um pouco utilizada. Obviamente você não vai ter que fazer uma oxidação por semana. Você vai passar um mês, não vai precisar fazer. Por quê? Porque não tem uso a piscina, ou tem pouco uso. Né? Agora você pega, e a academia não vamos nem comentar porque estão fechados. Mas se você pega no verão uma piscina sendo utilizada, uma vez por semana você tem que fazer uma oxidação de choque, tá, gente? E analisar e corrigir, se necessário, a dureza cálcica. Perfeito? Isso aqui é um modelinho padrão de tratamento. Eu queria falar também da parte de geradores de cloro. Então eu falei para vocês que a gente tem o hipoclorito de cálcio, tem o dicloro, o hipoclorito de cálcio é o Pultrate, o dicloro, que é o cloro estabilizado, é o Genclor, o outro dicloro é o multiação, que é o GencoLE multiação, o tricloro são os tabletes. Existe o cloro, que é o cloro líquido, que é o hipoclorito de sódio. Esse a Genco não vende, mas nós temos um equipamento que fabrica cloro, é o gerador de cloro. Tá? O gerador de cloro, em vez de você comprar cloro e botar na água da piscina, você vai fabricar o cloro. Então você vai colocar sal na água da piscina e o aparelho vai fabricar o cloro para vocês. Quem tiver maior curiosidade, pode entrar no site da Genco, que tem lá todas as explicações de produto, de equipamento, volume de água que deve ser aplicado e tudo mais. Ok?
Existe também um controlador automático de cloro e pH. Também, esse aqui já não é para piscinas residenciais, é para piscinas coletivas, né? Não tem necessidade de uma piscina de residência sem colocar um controlador de cloro e pH. Enfim, para vocês saberem, ele é um controle automático do cloro e do pH. Então ele vai ter dois sensores, um vai medir o cloro e pH, ele mede em ORP, que é potencial de óxido de redução. Ele vai medir lá o potencial de óxido de redução da água. Se tiver necessidade de colocar cloro na água, ele vai acionar ou um gerador de cloro ou uma bomba dosadora que você tenha lá. Também isso aqui é para piscinas de uso coletivo, né? Quem tiver mais interesse, pode entrar no site da Genco lá e o pessoal vai estar respondendo para vocês. Segurança em piscinas. Pessoal, em hipótese alguma, nenhuma, nós podemos misturar produtos químicos. E existem muitos. Outro dia eu li, não sei aonde, aí uma pergunta. O cara fez uma pergunta assim: é normal o cloro explodir? Se você misturar dois cloros diferentes, ele vai explodir. E vai causar muitos problemas de queimadura. É muito sério. Tem problema de morte. Então, em hipótese alguma, você misture cloros diferentes. Hipoclorito de... Você comprou um balde de hipoclorito de cálcio. Okay? Como é que você vai aplicar esse cloro? Então, você foi lá e comprou um balde do Pultrat. Vai vir o balde. Dentro do balde vem uma canequinha medidora. Perfeito? Ah, eu vou aplicar esse cloro. Então eu pego um balde limpo, enxago para confirmar que está limpo, colho a água. Está aqui um balde com água. Perfeito? Eu vou lá e pego a medida. Ponho isso no balde com água. Devolvo essa canequinha lá para o balde original. Tampo. E aqui eu dissolvo e espalho na água da piscina. E aí eu enxago esse balde e guardo. Vou aplicar o clarificante. Enxago, colho a água da piscina. Diluo o clarificante na água. Misturo, espalho, enxago, guardo. Não pode misturar clarificante com cloro. Se eu... Ah, tá, Fábio, mas eu estou usando hipoclorito e agora eu vou passar a usar o estabilizado, o Genclor. Tudo bem, o hipoclorito você vai afastar, aí o outro balde você pega um balde limpo, enxaguado, colhe a água da piscina, pega a canequinha deste balde, solve lá, tampa e guarda. Nunca misturar canequinha, nunca misturar produto, nunca misturar nenhum cloro, nenhum produto químico. Então não pode misturar clarificante com algicida, algicida com cloro, cloro com... Não pode misturar nada. Nenhum produto pode ser misturado. Espero que tenha ficado claro. Leia o rótulo dos produtos. Ok? Leiam os rótulos. Cuidado ao transportar, armazenar. Por exemplo, as pessoas colocam os produtos químicos na sala de máquinas da piscina. É o pior lugar. Lá tem temperatura alta, tem umidade, tem eletricidade. Não pode ter vazamento, encher. Não pode. O cloro não pode pegar umidade, não pode ser colocado. Se você jogar um pouquinho de água dentro de um balde de cloro, ele vai pegar fogo, pode explodir. Ok? Então o balde ele sempre tem que ser tampado no local seco e ventilado. Tá? Então todos os produtos em local seco, de preferência ventilado, ok? Cuidado com inalação de produto químico. Pessoal que trabalha com piscina, piscineiros, tem que usar luva, máscara e óculos, EPI, tem que ser usado. Vai cair um respingo de cloro no seu olho. Máscara, óculos, luva, perfeito? Cuidado, não só com o cloro, com os outros produtos químicos também, de outros fabricantes, né? Outros sanitizantes, muito cuidado, perfeito? Leia o rótulo, veja o produto que você está trabalhando, procure saber dos malefícios, se cair na tua pele, se cair no teu olho, procure saber a dissolução correta. Repito, nunca misturar produtos químicos, nunca. Nem cloro com cloro, nem algicida com algicida, nada com nada.
ok? Aqui nós temos a parte também de segurança, que é a parte de instalação. Se bem, nós não trabalhamos com essa parte, mas toda a piscina, tudo que envolve água e eletricidade, tem que ter um dispositivo DR, que é um dispositivo de segurança, a bomba tem que estar aterrada. Então sempre verificar toda a instalação da piscina, ok? Sempre vai verificar a parte elétrica, a parte física, se não está tendo vazamento, ok? Tudo isso faz parte do princípio de segurança. Pessoal, nós chegamos ao final do nosso treinamento. Só vou mostrar para vocês a linha PET aqui. Não faz parte do tratamento de piscina, né? Só vamos mostrar para você que nós temos, né? Então nós temos aqui o nosso limpador eliminador de odores com repelente Genco. Nós chamamos de Genco PET. Esse produto aqui, para que ele é utilizado? Ele é utilizado para limpar o chão de onde fica um animalzinho, né? Então você lá tem cachorrinho que faz xixi e tal. Como é que você vai fazer? Ele não contém DDT, que é um produto perigoso, né? Ele higieniza, desinfeta, elimina odores e repele insetos. Totalmente biodegradável, tá? Então serve para quê? Para limpar o chão. Esse aqui, nós como utilizamos de piscina, ele tem que ser diluído, tá? Então quando você compra 1 litro desse produto aqui, você consegue fazer 100 litros para aplicação. Então você dissolve o produto num balde com água e passa no chão. Então vai evitar, primeiro que vai dar um odor muito gostoso no ambiente. Segundo que ele vai desinfetar, vai matar os materiais orgânicos do chão e vai prevenir para que não apareçam insetos. Ele é um desinfetante com repelente, tá? Também tem muita loja de piscina, porque piscina, geralmente quem tem piscina tem pet, né? É vendido em lojas de piscina e principalmente em lojas pet, né? E nós temos aqui o mesmo produto, só que já diluído. Então esse aqui você vai aplicar diretamente, não precisa diluir. Você aplica diretamente da mesma maneira. Perfeito? A embalagem dele é 2 litros. Pessoal, vocês tiverem alguma dúvida, nós temos alguns canais que podem ser utilizados, tá? Então nós temos a nossa linha, nossas revendas autorizadas, tem nosso saque, que tem o telefone que é o fixo ainda, mas também tem o WhatsApp, segue aí para vocês. Nós temos uma publicação que chama-se Pool Life, também tem um app da Pool Life, tá ok? Tem a linha da Aquatrate, tem o site da Genco, tem o site de geradores, tá ok? E tem o nosso site do Genco Pet, ok? Então todos esses canais aí, ficou dúvida, vocês querem perguntar, pode perguntar no WhatsApp, lá que o pessoal vai estar sempre disponível no horário comercial para atender vocês. Quer ligar também? Pode ligar, tem o telefone fixo lá. Quer mandar mensagem pelo site? Pode mandar. Quer perguntar no YouTube lá, depois o pessoal também vai responder as dúvidas lá pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, ok? Pessoal, então nós agradecemos, pedimos desculpas aí por alguns problemas que tivemos técnicos, né? Estamos aí à disposição de vocês. Muito obrigado, boa tarde a todos. Zerou? Já encerrou? Não. Então segura um pouquinho, eu só queria falar para o pessoal que quer fazer a prova, para entrar lá no site da Genco, que é o genco.com.br, e responder lá. Se acertar 70%, aí você recebe o certificado. Perfeito? Agora sim, obrigado a todos. Até a próxima. Agora foi, né?